Olá, queridos! Voltamos para falar agora da multiplicação e da divisão de números inteiros e irracionais. Nada demais, você vai ver que é tranquilo. Eu estou aqui na tela para te mostrar que estou presente, mas eu não preciso ficar, né? O que importa é o que eu vou falar, o que eu vou te apresentar. Vê com calma, com tranquilidade, faz os exercícios que a gente vai deixar no final. E se você tiver com alguma dúvida, deixa lá nos comentários qualquer coisa pertinente a essa aula ou a lista de exercícios, tá? A gente vai anotar tudo para tirar na próxima oportunidade. Vamos nessa. Como eu te falei, a multiplicação ela não tem mistério nenhum, nem a divisão. A ideia das operações é a mesma dos números naturais. O que vai mudar agora um pouquinho é a relação de sinais, que a gente agora tem positivo e negativo. Mas me acompanha nesse raciocínio que você vai ver que não tem tanto mistério assim. Vamos. Faz comigo aqui, ó. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 0, 0. Você reparou, e eu acredito que sim, que aqui, ó, nessa coluna, eu fui diminuindo de 1 em 1 os fatores? Como eu multipliquei por 3, então essa diferença também vai multiplicar. Aqui, ó, do 9 para o 6, eu também diminuí 3. Ó, do 6 para o 3, diminuí 3. Do 3 para o 0, eu diminuí 3. Estou sempre diminuindo 3, correto? Então, o que vai acontecer quando eu multiplicar 3 vezes menos 1, 3 vezes menos 2, 3 vezes menos 3? Se eu continuo nessa coluna de fatores, diminuindo de 1 em 1, a minha diferença também vai continuar diminuindo de 3 em 3 nesse resultado aqui. Então, ó, naturalmente, quando eu diminuir 3, menos 3. Quando eu continuar diminuindo 3, menos 6. E, por fim, menos 9. Tranquilo? Fez sentido isso para você? Eu percebi isso. Bom, só que para completar, você está vendo que esses números que são positivos não tem sinal, mas se eu colocar não muda nada, né? Então todo mundo agora, ó, que não tem sinal é positivo. Foi? Olha o contrário agora aqui, ó. O contrário, menos 3 vezes 3, a gente sabe que é positivo. Esse camarada aqui embaixo, ó, é a mesma coisa, tá vendo? E eu inverti o mais e o menos. A ordem dos fatores não altera o produto, então eu já sei que o resultado é menos 9. A mesma ideia, o mesmo raciocínio para o menos 3 vezes 2, que vai dar menos 6, para o menos 3 vezes 1, que vai dar menos 3, para o menos 3 vezes 0, que vai dar 0. E você reparou o que aconteceu? Ah, Luciano, você está diminuindo de 3 em 3. Não, eu não estou diminuindo. Eu estou aumentando. Olha lá, está subindo, né? 3 em 3, certo? Ah, então se eu agora estou obedecendo essa sequência, subindo de 3 em 3, menos 3 vezes menos 1, menos 3 vezes menos 2 e menos 3 vezes menos 3, tem que dar o mesmo raciocínio, olha lá. Subir 3, subir 3, subir 3. Foi? Viu isso? Tranquilo? Agora é que a gente vai fazer as observações. Você acompanhou o raciocínio? Acompanha comigo as conclusões. Ó, você viu que quando eu tenho mais vezes mais, o resultado é mais. Você viu que quando os sinais são iguais, olha aqui, ó, menos vezes menos, o resultado é mais. E se os sinais forem diferentes? Olha lá, ó, mais vezes menos deu menos. Menos vezes mais deu menos. É isso que a gente percebe. Toda vez que eu estou multiplicando sinais iguais, o resultado é positivo, é mais. Toda vez que eu multiplico sinais diferentes, o resultado é menos, é negativo. Ah, Luciano, então você pode resumir o que posso. Acompanhe essa tela aqui, ó. Sempre que eu tiver sinais iguais, mais e mais, mais, menos e menos, mais. E se os sinais forem diferentes, mais e menos e menos e mais, menos. Foi? Ajudou? É assim que a gente vai trabalhar. Aí você me pergunta, Luciano, mas como que isso pode fazer sentido? Pensa assim, ó. Se eu ganho alguma coisa, positivo. Se eu multiplicar uma coisa positiva por outra, eu ganho várias vezes. Certo? Isso é ganho.
E se eu multiplicar uma coisa negativa por outra? Então eu estou tirando dívida. Tirar dívida não é ter dinheiro? Tiraram a minha dívida. Opa, então me deram um dinheiro para eu tirar essa dívida, certo? Ah, na hora da multiplicação de sinais diferentes, eu tiro várias vezes o que eu ganhei, perdi dinheiro e assim por diante, tá? Eu acho que essas ideias ajudam a gente a assimilar melhor como é que funciona essa relação dos sinais. Bom, você reparou, sinais iguais mais, sinais diferentes menos. Fica com isso na cabeça que vai ajudar bastante, inclusive, aliás, principalmente na hora de fazer os exercícios. Aqui, ó. Mais 4 vezes menos 3. Ué, mais vezes menos são sinais diferentes. Quando os sinais são diferentes, resultado negativo. 4 vezes 3, de cabeça, 12. Foi, né? Próximo. Menos 8 vezes menos 7. Menos vezes menos, sinais iguais. Mais 8 vezes 7, 56. Não tem tanto mistério, né? Ah, Luciano, mas se os números forem decimais, não muda muita coisa. Eu vou primeiro olhar e cuidar dos sinais. Prevejo sinais iguais mais. E a hora da multiplicação? Faz como você já fazia. 2,31 vezes 1,4. Segue a vida. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 3, 12. Vai 1. 4 vezes 2, 8. Mais 1, 9. Você reparou que eu não precisei colocar a vírgula embaixo da vírgula? Pois é, a gente falou isso na adição de números racionais, né? Na adição algébrica. Na multiplicação, não precisa. Eu posso fazer naturalmente, esquecendo por enquanto essas vírgulas aí, e só lembro de contar as casas decimais no final, certo? Você vai perceber. Agora vamos passar para uma. Uma vez o 1, 1. Uma vez o 3, 3. Uma vez o 2, 2. Soma isso. 4, 3, 12. Vai 1. Pronto. 3.234, Luciano? Não. Se aqui não tivesse vírgula, seria. E o que eu faço para saber o lugar da vírgula? Aí é que tá. Você vai contar a quantidade de casas decimais. Como assim? Aqui no primeiro fator, no 2,31, eu tenho duas casas. Ó. Uma, duas casas. E no 1,4 eu tenho apenas uma casa decimal. Ao todo, uma, duas, três casas. Então, o meu resultado, o meu produto tem que ter três casas decimais. Eu venho aqui e conto, ó, uma, duas, três, e coloco a vírgula. Garanto que eu tenho três casas decimais. Resultado já era positivo, a gente já sabia. E agora eu descubro que são 3 inteiros, 234 milésimos. Foi? Fração. Dá até calafrio, né? Não precisa. Luciano, tem que tirar MMC? De jeito nenhum. De jeito nenhum. A gente tira MMC, a gente iguala os denominadores para adição e para subtração, que eu só posso juntar ou tirar coisas do mesmo tipo. A gente comentou ontem, não foi? Coisas de mesmo tamanho, fatias iguais e assim por diante. Na multiplicação eu não preciso. É a única operação com frações que eu posso fazer direto. Olha para os sinais, ó. Menos vezes menos garante que é mais. E agora, multiplica 2 vezes o 5, 10. 3 vezes 4, 12. É numerador com numerador, denominador com denominador. Eu faço assim a multiplicação de frações. É bem tranquilo. E agora, Luciano, acabou? Não, não acabou não. Olha só, guarda o que eu vou te falar. Simplificar é tornar mais simples. Te falei isso na aula ao vivo. Eu quero sempre simplificar a minha vida, o meu resultado. Então eu vou dividir isso aqui, ó, por 2 e aqui por 2. 10 dividido por 2, 5. 12 por 2, 6. Tranquilo?
Agora sim eu estou satisfeito. Vou apresentar sempre a minha fração, o meu resultado, de forma irredutível. Se eu tiver uma multiplicação com mais de 2 fatores, olha para isso aqui, ó. Mais 2 vezes menos 5 vezes menos 3. Caramba, Luciano, é muito sinal. Eu vou ter que ir com calma, né? Sempre. Com calma, sim. Faz aos poucos, ó. Faz o mais 2 com o menos 5. Quando eu fizer aqui, eu vou olhar ó, mais vezes menos. Mais vezes menos, sinais diferentes dá menos. Agora, olha para o outro sinal aqui, ó. Menos vezes menos vai dar mais. Já sei disso, né? Então, meu resultado, eu garanto, ele é positivo. Show. E o valor dele, o módulo dele? O módulo, 2 vezes 5, 10. 10 vezes 3, 30. Beleza? Você já fazia multiplicações assim. Agora tem que tomar cuidado com os sinais. Próxima. Menos 5 vezes mais 6 vezes menos 1 vezes menos 2. Luciano, é cautela? Claro, sempre, ó. Menos vezes mais, menos. Menos vezes menos, mais. Mais vezes menos, menos. Já sei que meu resultado é negativo, certo? E o módulo dele, Luciano? 5 vezes 6, 30. 30 vezes 1, 30. 30 vezes 2, 60. Ficou simples, né? Se eu tiver frações, mesma coisa. Menos vezes mais, menos. Menos vezes menos, mais. E na hora de multiplicar esses vários fatores, numerador, denominador, um bocado deles, usa o cancelamento. Você já aprendeu a usar o cancelamento, já foi estimulado a isso com toda certeza, mas ainda tem um pouco de receio? Está na hora de exercitar, que vai facilitar muito a vida. Quer ver? Cancelar é você simplificar as frações, só que às vezes usando o numerador de uma com o denominador da outra. Pode fazer isso. Eu vou olhar aqui, por exemplo, que tem o 4 e um outro 4. Ambos são múltiplos de 4, então se eu dividir por 4, esse cara vai dar 1. Se eu dividir por 4, esse também vai dar 1. Olha aqui, ó, o 3 e o 9. 3 é múltiplo de 3, então se eu dividir 3 por 3 vai dar 1. E o 9, se eu dividir por 3, dá 3. Olha aqui para o... Deixa eu botar aqui de branco. 7 para o 14. 7 e 14 são múltiplos de 7. Então, se eu dividir 14 por 7, dá 2. E 7 por 7, 1. Foi, né? Ficou bem mais simples agora. Basta fazer aquilo que a gente fez nos outros exemplos. Multiplica os numeradores. 1 vezes 1 vezes 2, 2. Multiplica os denominadores. 1 vezes 1 vezes 3, 3. E já sai simplificada na forma irredutível. Tranquilo? Aí você vai falar assim, Luciano, é muito sinal, eu posso acabar me confundindo. Pois é, pode sim, mas a gente tem uma dica para isso. Ó, vou apagar tudo que eu fiz agora e você pensa assim, ó, olha para esses sinais, tá vendo? O sinal de menos, ele vai acabar trocando o sinal de mais, não vai? A gente sabe que a multiplicação é comutativa, associativa também, a gente vai falar dessas propriedades depois. Então, esse menos vai trocar esse cara, vai ficar negativo. Com outro negativo, positivo. Pensa assim, ó, toda vez que eu tiver parezinhos de sinais de menos, vira mais, né? Menos com menos, mais. Sempre assim. Então, aqui, por exemplo, ó, eu tenho 2 sinais de menos. Ops, já sei que o resultado é positivo. Esse menos troca esse. Vai ficar mais. Mas esse cara vai desfazer isso, então vai ficar negativo. Olha aqui, menos, trocando esse outro menos, positivo. Os sinais de mais não importam, Luciano, nos fatores? Não, eles não vão importar, porque o sinal de mais não troca nada. E aqui eu só estou analisando o sinal do resultado, não o módulo que a gente aprendeu a calcular no slide anterior, certo? Guarda isso, ó. Fica com essa dica aqui. A gente pode prever o sinal do resultado de uma multiplicação de vários fatores. É só olhar para a quantidade de fatores negativos. Se essa quantidade de fatores negativos for par, o resultado é positivo. Mas, se ela for ímpar, menos.
Conta comigo nesses exemplos. Aqui no primeiro, ó, um número negativo, dois números negativos. Par, né? 2 é par, deu positivo. Conta a quantidade de números negativos. 1 aqui, 2 aqui, 3. Se eu tenho 3 números negativos, 3 é ímpar, negativo. Certo? Nesse último exemplo das frações, um fator negativo, 2 fatores negativos. 2 é par, resultado positivo. Gostou dessa? Isso ajuda, inclusive, lá na potenciação. É um spoilerzinho, tá? Foi? Beleza? Espero que você tenha entendido essa relação dos sinais aí na multiplicação. Agora a gente vai para a divisão. Luciano, e o que muda na divisão? Sinceramente, a relação dos sinais é a mesma. Não vai mudar nada com a relação de sinais. Pronto. Sinais iguais mais, sinais diferentes menos, a mesma coisa que a gente viu lá na multiplicação. Deixo aí só para você ver e reforçar essa imagem para você. Tá. Como é que a gente divide? Vamos fazer exemplos, ó. Mais 12 divididos por menos 4. Mais dividido por menos, sinais diferentes. É menos. 12 dividido por 4, 3. Simples, né? Próximo. Menos 27 dividido por menos 9. Menos e menos, sinais iguais. Vai dar mais. 3 também. Opa! Até aí foi. Se eu tenho uma divisão de números decimais... Ai, Luciano, me ajuda. Claro que eu ajudo. Pode contar sempre comigo. Sinais são diferentes. Menos. E como é que eu vou fazer a divisão do 8,19 por 2,1? Você não fazia assim, ó, geralmente? Você vem aqui e coloca 8,19 divididos por 2,1. Correto? E aí você dizia assim, eu igualo a quantidade de casas decimais e elimino a vírgula. Beleza, faz todo sentido. Ok, tranquilo. Mas eu não preciso necessariamente eliminar as vírgulas todas, igualar essas casas decimais. Basta eu não ter vírgula, número decimal, no divisor. Aqui no 2,1, ó, eu não posso ter vírgula aqui. No dividendo, não é problema. Então, eu vou tirar essa vírgula daqui. Tirar essa vírgula é andar com ela uma casinha para a direita. É como se eu multiplicasse por 10. Se eu fiz isso no divisor, multipliquei por 10, no dividendo eu também tenho que fazer. Lembra? Equivalência? Faz isso aqui, ó. Anda uma casinha para a direita. Andando uma casinha para a direita, eu passo a ter, ó, 81,9 dividido por 21. E vou fazer a divisão normalmente, prestando atenção no que acontece com a vírgula. Me ajuda, ó. Quantas vezes o 21 cabe no 8? Nenhuma. Deixa registrado que não cabe. Tá. Então, quantas vezes o 21 cabe no 81? 21 no 81 cabe 3 vezes. Show. Só que ele só vai chegar até 63, né? Tá, então quanto é que vai sobrar? Vão sobrar 18. Foi? Agora você vai descer o 9. Repara que quando você passa do 1 para o 9, você pula essa vírgula. Chegou a hora dela vir para o lugar dela. Coloca a vírgula aqui, ó, do lado do 3, no meu quociente. E o 9 entra na história. Quantas vezes o 21 cabe no 189? Exatamente 9 vezes. E não deixa nenhum resto. Já sabia que o resultado seria negativo. Venho aqui agora e só coloco 3 inteiros e 9 décimos. Beleza? Divisão de frações. Sim, vamos olhar os sinais. Menos dividido por menos, sinais iguais, mais. Você está reparando que eu estou sempre fazendo os sinais primeiro? Eu vou olhar para isso, porque se eu não olhar para os sinais primeiro, pode ser que eu acabe me empolgando nas operações, na divisão, na multiplicação e tal, e esqueça de colocar ele lá. Se eu esquecer de colocar um sinal e ele for negativo, cara, eu estou fazendo o oposto, né, do que eu queria. Se ele for positivo, beleza, ok, passa. Mas a gente não pode correr esse risco, né? Então, deixa eu garantir esses sinais primeiro. Depois das operações, eu sei fazer, tá? Quero que você faça assim, vai te ajudar.
Ah, Luciano, mas como é que funciona a divisão de frações? Ué, simples. Eu sei que ele é positivo, mas lembra daquele lance? Repete a primeira, deixa eu botar aqui de azul. Repete a primeira, menos 3 quartos, e multiplica pelo inverso da segunda, menos 2 quintos. Lembra disso? Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Ó, eu falei inverso. O sinal do menos 2 quintos continua negativo, o mesmo do menos 5 meios. Eu não falei oposto, eu não troco o sinal, tá? A gente vai falar de inverso um pouco mais na frente, mas você já sabe essas operações que você já fazia com os números naturais, tá? Vi agora uma multiplicação da mesma forma, sinais iguais. Eu já tinha garantido que era mais, faço a mesma coisa aqui, ó. 3 vezes 2, 6. 4 vezes 5, 20. Luciano, eu podia ter simplificado antes? Podia ter cancelado? Claro que podia. Mas se você não o fez, faz agora. Ó. 6 dividido por 2 dá 3. 20 dividido por 3 vai dar 10. 3 décimos. Tranquilo, queridos? Esses exemplos aí da divisão são bem significativos para a gente, tá? Você pode voltar, dar uma olhadinha com calma no que a gente fez, certo? Porque o que a gente quer é que você exercite. Então, faz o que a gente deixou aqui com calma, atenção. Você pode olhar o gabarito. Quem não tem o livro, a gente vai disponibilizar daqui a pouquinho isso lá na plataforma, tá? Deixe as suas dúvidas lá no comentário, dúvidas relevantes, pertinentes. Outros podem interagir, tirar também. Aí a gente vai anotar, reunir todas elas para falar na próxima oportunidade. Tá bom, queridos? Conto com vocês. Qualquer coisa, deixa lá. Abraços.